Aí, ó, um já entrou. Você espera o número de mais ou menos umas pessoas para entrar? Eu espero entrar algumas pessoas. Oi, pessoal. Eu vou esperar todo mundo, vou esperar mais gente entrar pra gente começar. Fala pra gente se vocês estão me ouvindo. Aqui, ó. Ai, que legal. Débora, vocês estão me ouvindo? Só pra testar. Entendi. Ah, ótimo. Obrigada, gente. É só pra testar o som. Aqui ainda não veio ninguém, né? Então a gente espera um pouquinho. Olha que atraso. Já tem um retorno, né? Débora, compartilha lá na página, por favor. A gente vai ficar ouvindo o eco. Aí trabalha um pouquinho pra não atrapalhar. Ou põe o fone. É. Andréia chegou, Aparecida. Ô, Cida, obrigada pela presença. Já tem várias pessoas. Aqui, ó. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar para a gente cumprir o nosso horário. A gente vai falar hoje sobre transtorno alimentar. Na verdade, quem vai falar é a Ana, que está aqui do meu lado. A Ana Maria Roma, ela é nutricionista e ela tem especialização em transtorno alimentar, inclusive com mestrado na Unifesp. Hoje ela trabalha no consultório e ela trabalha no PROATA, que é o departamento da Unifesp que trata transtorno alimentar. Então, a Ana tem bastante experiência com isso e hoje ela vai falar pra gente um pouco sobre o que é o transtorno, sintomas, que cuidados a gente precisa ter com as crianças, especialmente adolescentes. E aí vocês podem ir fazendo perguntas que forem... Oi, Gislaine. Então eu vou dar a palavra para a Ana. Tá. Daí, Ana, se quiser se apresentar mais, pode. Tá. Aqui eu vou colocar o fone, acho que é melhor. Vamos ver se eu consigo por aqui. Peraí, deixa eu colocar. Deu? Oi, professor Antônio. Muito obrigada pela presença. Pode falar. Pronto? Bom, boa noite. Eu hoje vou conversar um pouco com vocês a respeito de transtorno alimentar. Então, como a Evoise falou, estou vindo hoje aqui a convite dela. Essa é a minha primeira experiência de fazer uma atividade assim online e ao vivo, né? E espero que vocês sejam, então, um pouco pacientes comigo, caso eu cometa algum gafe, mas é porque eu estou me acostumando ainda com isso, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, né? Bom, então, transtornos alimentares, eles são muito conhecidos hoje em dia, muito falados, né? Apesar da prevalência ser baixa na população. Mas hoje a gente tem uma visibilidade muito grande dos transtornos alimentares, sobretudo conhecido nos seus principais exemplos, né? Que seria a anorexia nervosa, né? E a bulimia nervosa. E
também atualmente o transtorno da compulsão alimentar. Além dessas, né, patologias mais conhecidas, dentro dos transtornos alimentares, a gente também tem o transtorno de restrição e evitação alimentar, que é um novo diagnóstico, quer dizer, que ele entrou agora dentro da classificação internacional de doenças. Mas o que é importante é que a gente possa entender que os transtornos alimentares, né, são as patologias que têm alterações ou doenças ligadas ao comportamento alimentar, né? A anorexia nervosa que é muito conhecida quando a gente tem uma perda de peso rápida e significativa que leva a pessoa a uma desnutrição. Consequência clínica disso são os sintomas, tudo relacionado a uma perda de peso intensa, né, como a amenorreia, né, alterações que a gente tem em todos os sistemas, seja o digestório, seja na pele, seja na parte neurológica, cognitiva, digestiva, enfim. A gente tem todas as consequências ligadas à desnutrição, né? Na bulimia nervosa, a gente tem o uso de métodos compensatórios, que são formas de poder, no conceito para os pacientes, é uma forma de poder prevenir o ganho de peso, né, com o uso de alguns métodos que podem, que a gente chama de purgativos, né, seja através de vômitos, uso de laxantes, diuréticos, ou mesmo com exercício físico excessivo e extenuante, né. Nem os pacientes podem ter perda de peso no começo, mas depois a gente tem visto até em estudos de longa duração de acompanhamento, a gente tem visto que os pacientes começam a ter um ganho de peso também após muitos anos da doença da bulimia, né? Uma característica importante é que a anorexia ela é muito mais visível, chama muito mais a atenção, né? Porque são as pessoas que têm que mantém-se num baixo peso ou muito baixo peso, é muito mais fácil da gente identificar. A bulimia não, são pessoas que normalmente estão no peso normal ou um pouco acima do peso, mas que esses métodos purgativos, eles são escondidos, né? Então a pessoa tem um funcionamento social normal, mas ela tem ali o comportamento alimentar dela patológico, doentio. Então, a gente não consegue escolher depois de muitos anos de doença ou quando já tem outras consequências graves. Também a gente tem o transtorno da compulsão alimentar, que isso também é muito mais falado, apesar de hoje o senso comum usar qualquer excesso alimentar como sendo uma compulsão. E isso a gente precisa fazer uma distinção, né? Porque a compulsão alimentar, ela é um consumo excessivo de alimento, maior do que uma pessoa comeria normalmente, num curto espaço de tempo, né? E que ela precisa ter a sensação de perda de controle, de culpa, né? Fica muita tristeza, né? Uma autoavaliação muito negativa devido a esse tipo de comportamento. Que também acontece a compulsão dentro da bulimia nervosa, né? Mas na compulsão alimentar, de fato, o transtorno da compulsão alimentar, a gente não tem método compensatório. E a principal consequência disso é o ganho de peso. Então, é muito diferente do que é um excesso alimentar, ou mesmo quando a gente fala de indivíduos que têm hiperfagia, né, que é o comer excessivo. Isso é diferente de uma compulsão alimentar, né, mas as pessoas misturam muito isso, né, esse conceito. A principal consequência da compulsão alimentar, do transtorno da compulsão alimentar, é obesidade, né? Mas são coisas distintas, né? A gente primeiro tem que tratar a compulsão alimentar para depois poder se dedicar ao cuidado da obesidade, que é o que a gente já conhece um pouco mais como acontece, né? Mas a gente foca mais dentro do cuidado da redução dos episódios da compulsão alimentar,
né? A gente também tem outros transtornos que a gente chama transtornos alimentares sem outra especificação, que entraria nos casos atípicos, né? Que casos atípicos são aqueles que não preenchem os critérios para serem classificados como a doença em si, e são casos intermediários, né? Então, que não tem uma frequência dos episódios de compulsão, de, por exemplo, 2 vezes por semana nos últimos 3 meses, então tem uma frequência menor, ou que o baixo peso não fica abaixo do limiar do IMC 18, ele vai ficar um pouco maior do que isso, 18,5, mas mantém os comportamentos. Então são várias formas, né, que a gente tem seria condições subclínicas, né, mas que nem por isso deixa de apresentar os sintomas, né. E hoje a gente tem um outro transtorno alimentar que também foi colocado dentro dessa classe diagnóstica, né, que é o ARFID, né, que é um transtorno de restrição alimentar, né, onde o indivíduo tem uma restrição alimentar de fato, né, mas com uma certa seletividade, com o consumo de alguns tipos de alimentos, né. Enfim, mas eu acho que aquilo que é o mais conhecido entra exatamente nas categorias, que é a anorexia, a bulimia e o transtorno da compulsão alimentar, que acaba sendo mais conhecido, né. E aí sempre vem a pergunta, poxa, mas o que facilita, o que causa o transtorno alimentar? Qualquer uma dessas patologias, elas não têm uma única origem, né? Elas têm, a gente chama de uma origem multifatorial, né? E depende, a gente tem os fatores que são desencadeadores da doença e aqueles que vão mantê-los, né? E dentre os desencadeadores a gente tem uma condição de dieta muito restritiva, uma dieta para redução de peso restritiva pode ser um elemento desencadeante. A gente tem condições ambientais, então situação da própria família, dentro da escola, né, situações da vida que podem afetar o indivíduo e ser um desencadeante. A gente também tem as condições, então, da própria família, né? Famílias que são muito preocupadas com o corpo, que têm um nível de exigência muito alto para os seus membros, né? Também é uma fator, e os próprios fatores genéticos que têm sido apontados atualmente também como sendo um elemento desencadeante, né? E aí essas mesmas condições, esses mesmos fatores que desencadeiam, eles também podem fazer a própria manutenção da doença. Acho que eu vou parar um pouquinho só para perguntar se eu estou falando muito rápido, se está dando para entender. Me ajuda aqui, tem alguma coisa? Tá ótimo, viu? Tá tudo bem? Legal. Ela tá perguntando, a hora que tu quiser responder as perguntas, tá. Aí tu fala, agora eu vou responder as perguntas, que daí eu vou te falando. Uhum. Tá, então eu só vou falar um pouquinho do tratamento, rapidinho, e aí a gente começa a responder as perguntas, ótimo, que eu acho que pode ser mais interessante, sim. Tudo bem? Então tá. Bom, então, e aí, assim, a gente tem essas patologias, como é que a gente trata, né? O tratamento, ele é multiprofissional. O que significa isso? A gente tem vários profissionais que vão atender, né? Porque da mesma maneira que a gente tem vários fatores que são desencadeantes e mantenedores, a gente vai precisar de alguns profissionais para ajudar nisso. Então a gente tem, o primeiro profissional é o psiquiatra, né? Porque o transtorno alimentar está dentro das patologias das doenças mentais, tá? Então ela é tratada por psiquiatra. A gente também tem um psicoterapeuta, porque já que nós estamos tratando de condições de alterações de comportamento, de percepção, né, do corporal, autoestima, relações familiares, o perfeccionismo, alguns traços de personalidade, a gente precisa ter uma psicoterapia que acompanha, o aconselhamento nutricional, que é feito pelo nutricionista, que tem um papel muito importante, porque a principal forma de tratar o transtorno alimentar é com o alimento, né? Então, o alimento, a própria alimentação é um fator desencadeante e também mantenedor, mas é ele mesmo que é o principal tratamento, né? Você pode ficar sem várias coisas, mas ficar sem comer não dá. Então, o nutricionista tem esse papel importante no tratamento,
né? E também outros profissionais como um clínico, né, o médico clínico, porque já que a gente tem alteração em diversos sistemas, esses pacientes precisam ser acompanhados e monitorados, e endocrinologista ou ginecologista, e conforme a necessidade do paciente a gente vai fazendo as devidas acomodações. Mas em linhas gerais é isso. Né? Muitos pacientes têm a necessidade de usar medicações específicas, né, para isso, mas isso fica a cargo do psiquiatra e tudo é avaliado caso a caso, né? Bom, eu acho que fazendo essa apresentação geral, para se ter um pouco de ideia, eu acho que eu posso abrir um pouco para perguntas, então, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá. Acho que eu vou ter que botar o óculos para ler, então, né? Vamos ver. Não, eu leio para você. Você lê? Ah, então tá bom. Ó, aqui a Juliana está perguntando sobre a bulimia nervosa. Talvez ela queira saber mais detalhes, talvez repetir de novas características. E Juliana. Ju, pode me ajudar um pouquinho? Fala aí o que... Ó, medicação para quê? Medicação para quê? Você falou que às vezes precisa usar medicação. Sim, né? medicação psiquiátrica, medicação porque você tem comorbidades, né? Você tem associação a quadros depressivos, às vezes o próprio excesso de controle, o perfeccionismo, eles ultrapassam o limite do possível, né? E os pacientes precisam ter o uso de uma medicação, tá? A Andréia está perguntando quais os sintomas da anorexia. Tá. Bom, a anorexia, o sintoma principal é uma perda de peso importante, né? Significativa. Acho que posso tirar, né? Porque agora acho que já está fora, né? Tá. Então, a anorexia é uma perda de peso, uma importante perda de peso, num curto espaço de tempo, tá? E esse é o principal sintoma, né? A gente tem a dificuldade dos pacientes poderem perceber que perderam peso, de achar que estão extremamente magros, né? E então tem uma negação da doença e uma restrição alimentar mesmo, uma dificuldade de poder comer junto com outras pessoas, comer comidas, a alimentação normal, começam a fazer uso de alimentos muito diferenciados, diet light, ou preparando sua própria comida, sem compartilhar com os outros, dificuldade no contato social, começa a ter um certo isolamento, né? Então, e aí a gente tem as consequências clínicas da desnutrição, né? Então a gente pode ter a menorreia, que é a ausência de ciclos menstruais, você pode ter alterações eletrolíticas, você tem a desidratação, você tem alterações digestivas, você tem diminuição da motilidade intestinal, constipação, fraqueza, tontura, enfim, né? Você tem descamação da pele, né? Você tem as unhas que ficam fracas, o cabelo que cai, né? Isso quando já tem um certo tempo da doença. Mas eu acho que é importante também a gente destacar as alterações cognitivas, né? Porque, por exemplo, no caso de adolescentes, você tem um prejuízo no rendimento escolar, na concentração, tudo isso em decorrência da desnutrição, né? Que assim é a perda de peso intensa e querer se manter num baixo peso, né? Num peso abaixo daquilo que é recomendado para a sua estatura, idade e estrutura física. A Andréia está perguntando se a menorreia por 4 ou 5 meses pode ser sintoma. Sim, depois de 3 meses já é. 3 ciclos consecutivos já é o indicativo, já 3 se coloca. Então, 3 ciclos consecutivos já se caracteriza. Sim, como a menorreia. Com a menorreia. Tá. Bom, a Juliana está falando, me vejo gorda e me boicoto. Ela está dizendo que ela trata bulimia, que ela não aceita o corpo. Tá. O que é muito comum da gente poder ouvir, é um dos sintomas, né, da bulimia nervosa, uma dificuldade de perceber o próprio corpo e não aceitá-lo, e uma autoavaliação muito baseada na imagem corporal, né? Então, o estar feliz, o estar triste, ter sucesso ou não, depende se eu me sinto gorda ou magra. Um dia que eu acordo me sentindo gorda, eu não vou ficar bem, né? E as coisas tendem a andar assim. Então, tudo muito baseado no corpo, né? É a maior dificuldade, né, desses pacientes.
podem estar com peso mais baixo ou normal, mas se veem muito gordos, né? Acho que é isso. Professor Giacomo está dizendo o seguinte: posso estar enganado, mas pessoas que sofrem dessa doença geralmente negam tratamento, por não se considerarem doentes. Qual é o melhor procedimento do familiar? Então, uma vez que o familiar, desculpa, uma vez que o familiar percebe que existem comportamentos que teve não só a perda de peso, mas essa dificuldade toda, né, de poder se alimentar de uma maneira normal, né, de fazer as refeições junto com os familiares, né, porque também essa restrição alimentar ela é paulatina, né, ela vai acontecendo, começa tirando lanches intermediários, depois tira o almoço, faz café da manhã e por último fica o jantar. Mas o familiar, quando vai percebendo uma mudança do comportamento alimentar, uma evitação de uma série de alimentos e o baixo peso, ele precisa comunicar, né, para a pessoa: olha, estou percebendo que você não está bem, isso não está certo, você está mudando também o seu comportamento, não está mais conversando com as pessoas, está mais isolado, né, e conduzir a pessoa, né, para um tratamento. Eu estou junto com você, a gente vai lá, não está sendo bom, você não está percebendo que tem esse problema, mas precisa ir. Sobretudo adolescente, né? Nega, sim, é fato, mas os prejuízos podem ser muitas vezes irreversíveis. Então o familiar pode e precisa sim levar, né, para o médico, mas que negam. Esse é o maior problema, né, do transtorno alimentar. As pessoas têm a doença, mas negam, né? Principalmente hoje, quando a gente tem uma cultura que valoriza muito o corpo magro, que se faça muito exercício, com essa onda do comer saudável, né? Aquele saudável em excesso também vai limitar, né? Então, quando isso ultrapassa o possível, né? A pessoa já começa o relacionamento, o contato com ela começa a ficar difícil, né? Não gostaria de colocar assim, mas a pessoa fica muito chata, né? É difícil de conviver com uma pessoa assim, porque nada pode, nada dá, né? Então é o momento de poder conduzir. Ana, e quem que é o primeiro profissional que a família deve procurar para começar esse processo de tratamento? Quem que seria a porta de entrada assim, para essa equipe multidisciplinar? Pois é, né? Depende muito, né, de quem, enfim, da família com quem se sente à vontade, com um profissional que conheça, né? Então pode ser um endocrinologista, né, que pode ter a porta de entrada porque a pessoa, por conta do baixo peso, do excesso de peso, alguma alteração que tenha, né? Então pode ter um endócrino, pode ser um ginecologista pela ausência dos ciclos menstruais, né? Pode ser também um pediatra, quando você tem um adolescente que está perdendo peso, ou perdeu peso, ou não está crescendo, ou tem uma dificuldade maior de se alimentar e um certo comprometimento. Depende muito, pode ser um psicólogo com quem já se faz a terapia ou conheça, né, ou mesmo nutricionista. O que importa é que seja uma pessoa que se não tem a experiência, né, do atendimento, que ela possa acolher essa família, essa pessoa, e encaminhar para alguém que seja habilitado, né, que tenha mais especialidade nisso, expertise para conduzir esse tratamento. Sim, então é muito importante que ou a família procure um especialista em transtorno alimentar, isso, ou que ela vai em algum profissional que esteja mais perto, mas que procure ser orientado para o encaminhamento a uma equipe de especialista. Né? Eu acabei nem falando do próprio psiquiatra, que é o primeiro profissional, né, para se pensar, né? Mas que as pessoas têm muita resistência, a não ser para quem já esteja sendo encaminhado para. Entendeu? É isso que acontece. Muito bom. Vamos ver aqui quem mais que está perguntando. Por onde começar no caso de ser uma adolescente? Então, a Ana até falou um pouquinho agora sobre a família, né? Porque a Andréia talvez tenha alguém na família. Familiar, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que assim, a primeira coisa é poder procurar talvez o pediatra, né? Que ele pode identificar
a questão da perda de peso e quais são as alterações já físicas que estão presentes, né? É um primeiro contato, uma forma de poder sensibilizar a pessoa e aí encaminhar para um psiquiatra e já começar, enfim, o tratamento, né? É importante, né, Ana, que as pessoas saibam que para tratar transtorno alimentar é preciso de uma equipe. Sim, né? sim. Então, se elas forem encaminhadas para profissionais, que elas procurem ter uma equipe, não é? Sim. É sempre bom. Normalmente, quando você procura um profissional, ele tem outras pessoas que já uma certa rede, né, para quem pode encaminhar, com conhecidos. E aí essa é uma rede realmente de apoio para o tratamento. Né? As coisas não acontecem, não necessariamente todas juntas, né, mas conforme vai percebendo a necessidade desse paciente, ele vai aceitando, vai aderindo ao grau de risco, essa rede vai se fazendo. Né? Ótimo. A Juliana está perguntando: gostaria de saber como tentar ficar sem remédio para emagrecer. Sou viciada nisso, né? Nisso, talvez, né? Como ficar sem remédio para emagrecer? Bom, Ju, eu acho que você vai precisar de uma ajuda um pouco maior, né, de um médico, porque dependendo do tempo que você usou, você pode ter uma dependência realmente, né, do uso dessa medicação e daí os efeitos colaterais da retirada dessa medicação, né? Recomendo você procurar um psiquiatra para te ajudar nesse processo, tá? Isso é importante. Depois ele vai te mandar provavelmente para uma Nutri, tá? E a Juliana está falando também que ela sente que a filha dela também tem a beira do espelho. Acho que ela quer dizer que ela está se espelhando a mãe. Pelo que eu estou entendendo. Muito provavelmente, né? A gente vê casos que, né, enfim, a filha vai olhar para aquilo que os pais fazem, são os seus primeiros exemplos, né? Então a sua própria dificuldade também pode estar aparecendo. Mas não se culpe por isso, eu acho que é importante que você possa se tratar e, sobretudo, que você tenha esse olhar para sua filha, né, com cuidado, e seja também uma forma de você se motivar a tratar, porque você também é um exemplo para sua filha. Né? Aquela está perguntando, quer falar sobre isso aqui? Peraí, não estou chegando. O que você acha do modelo transteórico na utilização da mudança de comportamento? Nossa, modelo transteórico? É um modelo de mudança de comportamento, mas se você tem experiência com isso. Bom, não posso falar muito. O modelo transteórico, se é o que eu estou pensando, a gente usa isso, um recurso a gente usa recursos da terapia cognitivo-comportamental dentro do tratamento para mudanças de comportamento, né, do próprio comportamento. Então, ele também se aplica. O que mais? Vamos ver aqui mais perguntas. Eu acho que eu vou ficar de óculos, que fica mais fácil assim, eu te ajudo, né? Eu conhecer uma nova versão de mim mesma. A Andréia está dizendo que está sendo muito esclarecedor. Que bom, obrigada. Que bom, gente. Bom poder estar ajudando. A ideia é justamente de apresentar esse lado, né? Sim. Porque às vezes os leigos, eles veem o que está acontecendo, mas eles não se dão conta logo. Sim. Então, eu acredito que se a gente espalhar esse conhecimento, as pessoas vão começar a ficar mais atentas para pequenas alterações. Sim. E aí começar um tratamento antes, necessário, né? Demora um pouco até a pessoa conseguir, enfim, estar sensibilizada, se engajar num tratamento, né? Ou no mínimo entender ou aceitar que precisa se tratar. Isabela, a live é sobre transtornos alimentares. Tá? Deixa eu ver o que mais. Vamos ver o que mais temos aqui. Ana, em termos de tempo de tratamento, existe uma média, uma previsão? Como que isso é feito? A gente não tem, não dá para dizer individual. Que é muito individual, depende da gravidade da doença, do tempo que está instalado, do nível de comprometimento, não dá pra gente
Sim. Não é. E uma coisa assim, que é bem diferente, porque as pessoas normalmente esperam, né, dos tratamentos, que eles, assim, você trata a doente, é como se fosse, eu faço muito uma comparação com uma amidalite, ou mesmo uma apendicite. Você tem o diagnóstico, você vai, passa no médico, você toma a medicação, tem ali o tratamento de 10 dias, 15 dias, acabou, tá ótimo, passou. Transtorno alimentar não é isso. É mais longo. Né? É bem mais longo. É mais longo. Tá? Dependendo da patologia e da gravidade, é mais tempo. Anorexia certamente tem um bom tempo aí de tratamento. Né? Dá pra gente pensar no mínimo 6 meses a 1 ano. Tá? Que até que não é muito, né? Se pensar na complexidade. Né? Com certeza. Agora, em outros casos, a gente também não quer dizer que a gente não tenha, que tenha sempre a recuperação completa, mas também a gente tem casos onde é parcial. Sim, a recuperação é parcial. E Ana, deixa eu pôr lá na bateria. Tá. Eu queria que você falasse. Tem aqui alguma pergunta que entrou, peraí. Deixa eu só pôr aqui. Vou pôr aqui na bateria. Viu? Só não sei se vai ficar. Será que a gente consegue? Olha aqui, ó, deu. Que a gente não faz. A técnica aqui. A minha assistente de palco. Assistente da Ana. A minha assistente de palco aqui tá com problema. Um pouco falha. Tá, olha só, essa Débora Rocha. A Débora está perguntando, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a diferença do transtorno da compulsão alimentar para o sistema compensatório do metabolismo a uma restrição pontual. Muitos falam que são compulsivos, mas é apenas... Eu falei um pouco disso, Débora. É o seguinte, é diferente a hiperfagia, né, que é o momento de comer a mais, né? E isso pode ser algo voluntário ou numa condição, enfim, de uma festa, um evento, coisas assim, né? Então isso é diferente de uma pessoa que tem episódios recorrentes de compulsão alimentar, que está comendo muito mais do que o seu habitual e não consegue parar, tem a sensação de falta de controle. Ela sabe que não pode, que não dá para comer, mas ela não consegue parar. Isso é diferente. O que você está me falando é de pessoas que fazem excesso de consumo, né, por uma situação X e que depois vai reduzir, vai querer, enfim, que tem... o que a fazer, vai restringir, vai fazer um pouco de dieta, né? Na verdade não é restringir, vai fazer dieta depois porque teve um excesso, né? Comi demais no final de semana, na segunda-feira eu vou fazer detox, né? São coisas diferentes, né? Depende, tem um nível de sofrimento também, né? Hoje todo mundo fala que tem compulsão, todo mundo fala que tem também que compensar, porque eu comia mais, porque teve alguma coisa, eu tenho que depois reduzir, né? Então acho que os conceitos estão um pouco misturados nisso. Sim. A Isabela está perguntando, então vamos lá, paciente que tem medo de sentir fome, mas vem de dietas cetogênicas, né, dietas restritivas, e é difícil de aceitar voltar a comer todos os grupos alimentares. Então, eu acho que aí a gente entra um pouco em casos que são parciais, ou que talvez eu não posso falar totalmente, mas você tem aqui, você está me falando de uma situação onde existe um tipo de dieta que propõe uma restrição alimentar, né? Pode desencadear um transtorno? Pode ser um desencadeante, uma dieta pode ser, né? Porque aí ela tem medo de poder comer, né? Não consegue comer de uma forma normal. Então isso também é uma forma de ter. Não é uma anorexia de um caso grave, mas você tem uma dificuldade de poder se alimentar de um jeito normal, tem evitação de uma série de alimentos e, sobretudo, tem o medo de ganhar peso. Medo de ganhar peso. O medo de ganhar peso. Medo então, de ganhar isso peso, que é o importante. O medo de ganhar peso seria já uma pequena característica no início do transtorno? Seria algo para você se preocupar. Se preocupar. Tá? Seria algo que faz parte do quadro. Se isso também está acontecendo, pode ficar atento, né? Isto é um risco.
tá? Tá com medo de poder se manter, enfim, de comer para se manter num peso, tá? Já é um sinal. Ana, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é como é que deve ou não deve ser o comportamento das mães em relação às filhas. Bom. Porque às vezes a mãe tem um comportamento X com a menina que ela acaba desenvolvendo um transtorno. Sim, né? Pela pressão. Pela pressão. Aí eu gostaria que você falasse, que eu acho que é bem importante para as pessoas entenderem que isso pode ser evitado ou construído ao longo do... Sim, né? sim. Isso é um dos elementos que a gente pode entender como sendo desencadeantes, né, do ambiente familiar, de uma pressão muito grande por um comer de uma forma muito certa, ou sendo o tempo inteiro alertada porque você está comendo muito, porque você tem que fazer dieta, porque não pode ser assim. Isso também causa, um ambiente que é desencadeante, né? Que facilita muito a isso, né? Então você tem uma adolescente que tem as suas questões próprias da adolescência, né? Uma dificuldade de poder se expressar maior, um perfeccionismo muito grande. Com um ambiente desse, ela tem uma condição muito favorável para iniciar uma restrição, para perder a medida. Né? Porque assim, a dieta em si, né? Uma dieta em si não é uma coisa que todo mundo que faz dieta vai ter transtorno alimentar. Sim. Mas algumas pessoas que fazem dieta, elas acabam perdendo a mão, não conseguem parar, né? E depois não conseguem mais voltar a comer de um jeito normal. Sim. Né? Perdem até o parâmetro de o que é ser magro, o que não é. O que não é. E não sabe mais o que é comer direito ou não. Né? Então, voltando ao que você perguntou, a melhor forma, assim, das mães, dos pais poderem, né, comentar, aliás, é não fazer qualquer avaliação, né, do corpo ou da forma no momento da refeição ou da comida, né? O momento da refeição é o momento da refeição. Você vai querer comentar alguma coisa, fazer uma certa recomendação, procurar fazer com cuidado, né? De uma maneira que seja delicada, né? Que possa oferecer ajuda, mas sem depreciar ou tá fazendo uma pressão para fazer muito exercício ou não. E se tem dificuldade de lidar com isso, que procure então um profissional, né? Que possa fazer essa orientação de um jeito melhor, porque de fato as boas intenções, elas podem ter uma péssima consequência. Né? Se é difícil para a mãe, por exemplo, falar da questão do excesso do peso, do comer inadequado do filho, que ela primeiro precisa entender o que acontece com ela, como ela está lidando com isso e ter uma orientação melhor. Né? Também lembrando que muitos pais cobram dos filhos coisas que eles não conseguem fazer, né? Ou dos hábitos alimentares inadequados da casa, que eles vão cobrar dos filhos, que aí depois a consequência vai ter. Sim. Ou do excesso do peso, ou da dificuldade de se alimentar, por uma questão mesmo da família. Né? Então, eu acho que essa seria a melhor forma. Sim, eu acho bem sério isso, né? Sim, esse comportamento. Muito, bem delicado mesmo. Né? A forma com que você vai abordar, a pressão que se faz disso, né? Porque tem um excesso de peso, porque você precisa emagrecer. Ela é tão linda, mas se ela fosse um pouco mais magra, isso destrói. Né? Nesse momento tão vulnerável do adolescente, se ele não tem uma estrutura mínima, ele não suporta. Né? A dieta é uma forma de controle muito grande, de autoafirmação, de poder. Né? Então acaba sendo uma saída, né? Patológica para um conflito. Né? Legal. Aqui, ela está falando assim, que esse paciente que ela estava falando comia muita carne, muito mesmo, e uma bacia de 2 litros de salada, folhas mesmo, mas para se sentir estufada. Ela precisa disso, mas é cheia de receio em comer uma banana, por exemplo.
aquelas pessoas que não conseguem sair da mesa se não estão explodindo, né? A sensação de fome e saciedade fica alterada, né? Então, assim, essa pessoa está indicando que tem comportamentos alimentares que não estão muito bons, né? Esse comer de uma forma... isso não é comer de um jeito saudável, né? Precisar comer uma bacia de 2 litros de salada é muita coisa, né? E não consegue comer uma banana, está pontuando muito bem. Essa pessoa precisa de um cuidado um pouco mais específico, né? A Débora está perguntando, pessoas passam ao longo do dia com dietas baixas em macro e micronutrientes. À noite comem demais ou fazem dietas restritas em carboidratos e depois perdem o controle ao retornar a comer o carboidrato. Isso é compulsão alimentar? Bioquimicamente falando, é de se esperar essa compulsão devido à restrição. Sim. Sabemos que esses fatos que citei acima são muito recorrentes, principalmente com a demonização de alimentos e grupos alimentares. Isso seria vamos dizer assim, essas pessoas poderiam desenvolver um transtorno, né? Ou poderiam já ter. Já poderiam ter. Ou podem desenvolver, né? Porque elas fazem uma restrição alimentar muito grande durante o dia e à noite tem um excesso alimentar. Isso vai causar problemas, né? Obesidade, vai com um ganho de peso, tem uma quantidade grande de comida com uma certa frequência e isso causar um mal-estar, né, um desconforto, uma dificuldade de controlar, de não mudar esse comportamento, já não está funcionando direito, porque isso está indo contra a fisiologia, né? De fato, ela está falando, bioquimicamente falando, ou mesmo fisiologicamente falando, isso está contra. Agora, é um hábito alimentar que vai causar um problema a longo prazo, né? A médio prazo, né? E acho que é importante a gente poder destacar a questão do sofrimento, tá? A pessoa precisa se sentir, precisa ter um sofrimento com isso, está desconfortável, não consegue fazer sua vida, se sente... a sua autoavaliação é muito negativa, se sente impotente porque não consegue controlar isso, não consegue mudar, né? Acho que isso é um ponto importante, né? Porque você também não pode sair dizendo que todo mundo tem transtorno alimentar, todo mundo tem compulsão, não temos esse direito, né? Mas acho que sobretudo a pessoa poder ter essa sensação, né, de descontrole, de mal-estar, de não conseguir mudar isso, de estar ganhando peso, né, de estar mais entristecida, deprimida, atrapalhando a sua vida, o curso da vida. Sim. Então ela precisa dizer isso, né, precisa ter isso claro. E na dúvida, né, Ana, procurar um profissional, né? Sempre. Porque quanto antes... Que ele pode avaliar a gravidade disso. Sim. Né? O quão grave está. A Juliana está falando que ela não sai para jantar ou para comer como namorado. Que ela tem dificuldades em sair para comer. Juliana, eu acho que você está com problemas, né? Importantes, me parece que tem aí um prejuízo social, um prejuízo da sua vida. Você não consegue sair com o seu namorado, né? Se você não tem um tratamento, eu recomendo que você busque um tratamento especializado, né? Porque acho que a sua vida deve estar com muita limitação. A Wendy está perguntando, você sabe algo sobre o programa de 12 passos para pessoas com vício de comida? A Wendy é americana, pode ser que isso tenha lá esses 12 passos. Não sei se a gente tem aqui alguma tipo comedores compulsivos, né? Algum desses grupos meio de autoajuda, como Alcoólicos Anônimos. Imagino que seja isso, Wendy.
Eu imagino que seja isso. Aqui a gente não tem um programa específico. A gente tem alguns programas que são implementados dentro da própria universidade. A gente tem até alguns protocolos de pesquisa, os projetos que foram andando dentro da nossa experiência, né? Alguns grupos psicoeducativos. A gente também teve uso de manual de autoajuda, alguns grupos de atendimento para compulsão alimentar, mas que tem uma certa duração, que são 30 semanas, né? Programas específicos, mas não esse de 12 passos. Né? Tá. Vamos ver quem mais. Ela tá falando que sim, que deve ser esses programas, sim, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ana, existe relação entre compulsão alimentar e baixa autoestima? Uau! Não acho que dá pra gente dizer de compulsão e baixa autoestima. Não, desculpa, compulsão não, transtornos em geral. Ah, tá, transtorno alimentar e baixa autoestima? Sim. Né? Quando você... a baixa autoestima é uma característica da personalidade muito comum nesses pacientes, né? Nessas pessoas, porque elas têm a sua avaliação enquanto pessoa muito baseadas na forma do corpo, no peso, na aparência. No que os outros acham. No que os outros vão achar dela, como os outros estão vendo. Né? Então, pessoas com baixa autoestima tendem... né? Assim, né, que tendem a ter, dão muito mais valor à questão do corpo e do peso e de estar parecendo sempre bem. Né? Então, sim, é um traço comum da gente encontrar. Imaginei que fosse. Algo comum de se ter. Tá. Então, trabalhar a autoestima é bem importante. É muito importante, né? Da pessoa poder saber das suas qualidades, das suas potencialidades. Que ela não é só o corpo. Que ela não é só o corpo, que não pode ser avaliada por isso, que tem outras coisas que são muito importantes, né? Outros valores muito importantes, né? De poder se aceitar, de encontrar a beleza no corpo como é, né? Então, tudo isso é muito importante. Tanto que a gente tem a psicoterapia sempre muito próximo disso. Né? Então, isso é muito importante. Legal. Vamos ver. A Isabela tá falando. A alteração hormonal está associada à compulsão alimentar? Estou avaliando este paciente hormonalmente falando, para ver se consigo descartar algumas opções e eu consigo abordar o assunto com essa pessoa. Se ela tem a alteração hormonal, ela pode ter uma alteração hormonal, sim. Que pode desencadear a compulsão? Será? Não, é invertido, né? Ela pode ter a compulsão alimentar e a obesidade desencadeando outras alterações hormonais, né? Pode também acontecer, só se ela tiver alguma outra síndrome associada, mas eu pessoalmente, eu não faria essa avaliação hormonal, eu enquanto nutricionista, eu encaminharia para o endócrino. Ele tem muito mais recurso de poder fazer isso, não a gente. Né? Eu também concordo, né? Isabela, que a gente não pode fazer diagnóstico, né? Não é da nossa atribuição então, fazer isso. Se tem uma questão hormonal, você tem que encaminhar, sim. Encaminhar para o endocrinologista. A Wendy está perguntando, e a pessoa obesa que tem medo de perder o tamanho, no caso seria um homem, isso tem tratamento? Tem medo de perder o tamanho? Como assim? Você está falando que tipo de... Eu acho que um homem obeso que não emagrece porque tem medo, talvez tenha uma sensação de perda se ele emagrecer, tem medo de perder o tamanho, né? Sim, eu acho que aí tem que ser... É uma psicoterapia, né? Psicoterapia, né? É psicoterapia, isso aí. Qual que é o ganho secundário, quais são por que ele precisa estar desse tamanho? Por que ele tem medo de perder ao perder a gordura? Isso. Qual é o símbolo, né? O simbolismo atrás dessa obesidade, né? Viu, Andy? Eu vou convidar uma psicóloga ou um psicólogo ou um psiquiatra que trabalhe com transtorno, talvez na outra semana,
pra gente abordar esse outro lado, sim, né? Sim, sim. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A gente já tá 1 hora aqui. Nossa, passou rápido. Passou rápido, né? Foi muito bom. Foi muito bom, Ana. Que bom, eu muito também obrigada. gostei, adorei essa experiência, muito bom. Viu? Muito obrigada, porque você foi bem esclarecedora. Vamos fazer mais. Claro, com né? certeza. Gostei da brincadeira, quero fazer mais. Sim. Vamos fazer mais. Tá. E aí, gente, a gente vai desligar porque já estamos aqui há 1 hora, né? Mas eu vou deixar gravada a live, para quem não pode ver. Existem deficiências. Existem deficiências nos sinalizadores da sociedade que podem afetar a sociedade de um indivíduo? Claro. Comendo em demasia, sem dúvida. Sem dúvida, pode sim. Então, André, como conversar com o adolescente? Eu vou, como eu falei, vamos ver se a gente chama alguém da área da sim, psi? Isso, para poder falar um pouquinho mais disso, como orientar. Como orientar. Tá bom? Roberta, tranquilo, porque vou deixar gravado, tá? Essa live vai ficar gravada, aí você vai poder ver depois, tá bom? Então, muito obrigada, Ana. Nossa, eu que agradeço. Obrigada a vocês, né, pela participação. Espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira, orientado. Só falei um pouquinho de um assunto e eu acho que é muito produtivo quando a gente tem as perguntas e isso enriquece bastante, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Tá? Tchau. Minha filha engateia.